Eu me chamo Marcos Menezes, eu estou hoje aqui gravando esse vídeo bem rapidinho para expressar para você assim, a nossa alegria, a nossa felicidade. Hoje nós estamos aqui comemorando uma meta que a gente estabeleceu e também bateu essa meta juntamente com a equipe. A gente está aqui num parque aquático fantástico, no Porto das Dunas, nós comemorando esse dia aqui maravilhoso. Olha, eu queria fazer algumas perguntinhas para você que está vendo esse vídeo aqui. Quanto tempo você não faz uma viagem? Quanto tempo que você não tem um dia de lazer com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família? Quanto tempo? Se hoje você tivesse uma oportunidade, uma ferramenta, um trabalho que nas horas vagas te gerasse 500, 1.000, 1.500, 2.000, até 3.000 reais por mês, ajudaria? Daria para você começar a realizar alguns sonhos simples, como levar a sua esposa, os seus filhos, a sua família para um dia de lazer? Se a resposta for sim, se 2, 3 mil ajudar você a realizar alguns sonhos simples, eu tenho uma ferramenta poderosa que você pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, dependendo do seu esforço, você que faz a quantia, o valor que você desejar para realizar os seus sonhos. Quando eu falo de sonhos, eu incluo ainda sonhos mais ousados, como casa, como carro e outros mais. Agora eu te pergunto uma coisa: fazendo o que você está fazendo hoje, quando é que você vai realizar os seus sonhos? Quando é que você vai poder pegar a sua família e viajar e ir para um dia de lazer? Quando será isso? Quando será o dia, fazendo o que você está fazendo hoje, que você terá qualidade de vida? Porque tem pessoas que até têm dinheiro, mas não têm tempo, não têm qualidade de vida. Eu convido você a conhecer um projeto gigante, um projeto que tem aí tirado, sabe, o sono de muitas pessoas no modo positivo, porque é algo realmente surreal. Eu queria te apresentar esse projeto. Vai ficar o meu número aí, o número do meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo. Eu vou te explicar de A a Z, tudo, tintim por tintim, como é que você faz para ter sucesso nesse negócio e ter uma renda aí de 2 a 5 mil reais aí por mês. Isso chama-se renda residual. O nome dessa ferramenta poderosa, dessa empresa gigante que tem aí revolucionado o mercado, é Profit Animal Ash. Se você quiser saber mais sobre essa empresa, me chama no WhatsApp, que vai ficar aí na descrição desse vídeo, e você vai com certeza ter todas as explicações que você deseja, tá bom? Vou passar um vídeo rápido aí para você ver onde nós estamos, o que nós estamos fazendo hoje, nesse dia maravilhoso. E imagine-se, se visualize agora vivendo momentos como esse que agora eu vou passar para você. Quanto tempo você não tem um momento como esse que você vai ver agora? Se imagine voltando a ter se um dia você teve, ou passando a ter se você nunca teve. Beleza? Até a próxima. Aguardo o teu contato para a gente conversar. Um abraço.